Fala, amigos! Tudo bem com vocês? Bom, professor Gabriel novamente. Meninos, nós vamos retomar os nossos estudos sobre Era Vargas. Lembrando que semana passada não tivemos aula devido ao feriado, né? Então, nesse encontro a gente vai trabalhar os dois outros períodos que a gente ainda não discutiu em relação à Era Vargas, que é justamente o chamado governo constitucional e o período do Estado Novo, tá? Lógico que para a gente avançar aqui, eu vou ter que revisar alguns aspectos que a gente trabalhou na videoaula anterior. Em 1930, Vargas chega ao poder, em outubro, né? A revolução que leva Vargas e o seu grupo ao poder é fruto de um processo longo, né, de desgaste do regime republicano oligárquico, que principalmente, né, na segunda metade da década de 20, as forças de oposição a esse regime, os jovens tenentes, né, os militares, as chamadas oligarquias dissidentes, as camadas médias urbanas, elas se unem em torno do projeto político varguista, e esse projeto é vitorioso na Revolução de 1930. E durante o período do chamado governo provisório, Vargas tentou consolidar a vitória da Revolução de 30, analisando, né, e tentando ali diminuir a influência das chamadas oligarquias, famílias e grupos que mandaram na política brasileira durante muito tempo. Então, basicamente, a primeira etapa ela se foca, né, nesse processo de anulação do poder das oligarquias. Resultado disso é a Constituição de 1934, Constituição conhecida como a liberal, né, inclusive influenciada pela Constituição da República de Weimar, na Alemanha. Tinha vários avanços, né, como voto feminino, voto secreto, criação da justiça eleitoral, a criação da legislação que vai basear a criação das leis trabalhistas, né, na década de 30 e década de 40, enfim, uma Constituição que trouxe muitos avanços. Essa Constituição também, ela limitava o poder do presidente, né, um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. Então, Vargas vai ser eleito de forma indireta pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, os deputados, né, que se reuniram para discutir o projeto constitucional escolheram manter Vargas na presidência e assim ele governaria de 1934 até 1938. Então, em 1938 deveria ter novas eleições. Bom, vamos então falar desse chamado governo constitucional, né, que tem esse nome devido ao fato de que nesses 3 anos Vargas colocou em prática os princípios da Constituição que foi recém-aprovada. Só que, apesar de a Constituição de 34 ter trazido, né, uma aparente tranquilidade institucional e política para o país, isso não se consolidou. Por quê? Porque essa fase da década de 30 no mundo é conhecida como a fase da Grande Depressão pós-crise de 1929. E o Brasil vivia ainda os efeitos nocivos dessa grande crise econômica. Por mais que Vargas tentasse industrializar o país, mantivesse, né, a política de valorização do café, o país passava por grandes dificuldades. Externamente falando, você tinha 2 grandes modelos oferecidos, né, para poder solucionar essa crise. Os regimes totalitários nazifascistas, né, com o Estado ultracentralizador, forte, e do outro lado o modelo do New Deal, proposto pelo Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que também propunha um Estado centralizado que apoiasse a economia, né, a recuperação da economia. Então esse cenário internacional ele vai influenciar diretamente o ambiente político do Brasil nesse período do governo constitucional. E aqui nós vamos observar especificamente que vai florescer no Brasil, né, regimes políticos, grupos políticos que refletem tanto os interesses da extrema direita como os interesses da extrema esquerda. A exemplo da AIB, Ação Integralista Brasileira, né, que foi um grupo fundado no início da década de 30 pelo camarada chamado Plínio de Arruda Salgado, né? O Plínio ele inspirou-se claramente, né,
nos movimentos fascista e nazista, tanto da Alemanha como da Itália, para empreender esse grupo, né? Um grupo que tinha como bandeira, né, um Estado forte e centralizado, com uma forte intervenção estatal na economia, a ideia do corporativismo, né, essa simbiose entre Estado e capital, enfim, vários aspectos compartilhados com as ideologias fascista e nazista. Inclusive, até mesmo a ação, né, a indumentária, a organização lembrava muito, né, esses partidos, esses grupos fascistas europeus. Então, aqui você tem, de um lado, uma bandeira, né, o símbolo do grupo da IB, uma bandeira verde com o Brasil amarelo aqui, né, e esse símbolo que é a sigma, né, que é uma letra grega, retomando, né, um símbolo forte como a suástica nazista, né? Inclusive tinha uma saudação, né? Os nazistas usavam Heil Führer, né? Aqui nós tínhamos o Anauê, que é uma palavra de origem tupi, sabe-se lá de onde eles tiraram essa ideia de usar essa saudação indígena, mas com o intuito, né, de resgatar essa questão do nacionalismo, do patriotismo. Aqui nós temos do lado uma fotografia de uma reunião, né, do partido, desse grupo, da IB, que você tem as bandeiras, você tem a indumentária, né, os membros eram fardados, eram chamados inclusive de camisas verdes, né, pelo seu uniforme ter a cor verde, e faziam essa saudação, Anauê, com o braço, né, levantado, remetendo à saudação nazista, no Heil Hitler, né, o Heil Führer, e também a saudação do Partido Fascista. Então, uma ideologia claramente inspirada nesses grupos de extrema-direita que estavam atuando na Europa. Gente, eu não vou entrar no debate aqui se o nazismo é de esquerda e nazismo é de direita. Eu, como historiador, me recuso a participar desse debate raso que está acontecendo ultimamente aí nas mídias sociais brasileiras. Se você, qualquer dúvida que você tenha sobre se realmente se nazismo é de esquerda ou de direita, me procure no privado, no momento lá do plantão que nós temos, né, no nosso chat, que eu vou estar esclarecendo isso para vocês. Não vou perder tempo no vídeo fazendo essa discussão, porque ela para mim não faz o menor sentido. E também isso não tem significância nenhuma objetivando o aprendizado de vocês no sentido dos vestibulares, dos Enems da vida e por aí vai. Bom, a IB, no início, ela contou, inclusive, né, com até uma certa simpatia do governo Vargas, que não a proibiu, né, de se efetivar, se estruturar como movimento. Tinha mais de 200 mil membros, né, então um grupo que tinha uma atuação muito grande no Brasil. Não era um partido, era somente um grupo político. A IB não chegou a disputar eleições, né, até porque acreditava num viés golpista, então, enfim, não fazia essa questão de participar de um processo democrático para um grupo fascista é meio contraditório, né? Lógico que a esquerda também não ficou para trás. Nós temos que lembrar que, durante a crise de 1929, o modelo soviético, né, stalinista, ele foi visto por muita gente como um modelo bem sucedido, né? Lógico que as pessoas não sabiam o que acontecia por baixo, né, da sujeirada que o Stalin tentava encobrir, vendendo a imagem de um Estado que estava em franco processo de desenvolvimento. Você tinha campos de concentração, os gulags, né, fuzilamento, perseguição política, censura, todo tipo de ação típica dos regimes ditatoriais, tanto de direita como de esquerda. Mas, enfim, você tinha esse slogan, né, do sucesso do comunismo, porque que o bloco comunista ele não tinha sido afetado, né, pela crise de 29. E aí surgiu a chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora, um grupo, né, que tinha o apoio do Partido Comunista Brasileiro e que era chefiado, encabeçado por Luiz Carlos Prestes. Quem é o Luiz Carlos Prestes? O Prestes foi um líder tenentista que atuou no Brasil na década de 20, inclusive comandou a chamada Coluna Prestes, né? Uma coluna que percorreu mais de 27 mil quilômetros pelo interior do Brasil, denunciando, né, as contradições do regime republicano oligárquico brasileiro, um movimento que foi combatido pelas forças legalistas, e o Prestes acabou tendo que se exilar primeiramente na Bolívia e depois ele se exilou na União Soviética. E esse período que ele viveu na União Soviética, ele, entre aspas, né, acabou se convertendo ao socialismo, ao comunismo, e o grande projeto do Prestes era retornar ao seu país de origem, o Brasil,
e empreenderam um movimento revolucionário para livrar o Brasil do imperialismo, né, das heranças colonialistas, enfim, promover uma revolução nos modelos dentro da doutrina comunista. E ele fez isso, né? No mais ou menos 1934 ele volta para o Brasil, acompanhado de uma agente soviética, né, que era alemã, mas radicada na União Soviética, que é a Olga Benário. Ele entra ilegalmente no Brasil e começa a articular esse movimento, né, que é a ANL, um movimento que tinha essa finalidade de uma revolução socialista, de uma revolução proletária no país. Antes de executar o plano, né, revolucionário, ele utilizou as mídias, o rádio, os jornais para publicar manifestos criticando o governo Vargas, né, criticando a Revolução de 30. Então, consequentemente, o governo Vargas acabou colocando a ANL na ilegalidade. Mesmo na ilegalidade, o Prestes ele manteve firme, né, esse propósito aí de revolução e de socialismo, né, de implementar o socialismo no Brasil. E em 1935 ele deflagra o movimento. O problema é que o governo já sabia, né, já tinha conseguido se infiltrar ali, descobrir como o movimento seria efetuado. E o Prestes ele perdeu um pouco da noção, né? Essa questão da ameaça do comunismo no Brasil, que até hoje é muito trabalhada, inclusive recentemente com o novo governo que se instaurou, né? É uma questão muito complexa que a gente vai discutir, inclusive, ainda no próximo vídeo. Mas comunismo e Brasil são duas coisas que não combinam muito, né? Existe toda uma identidade cultural, tradicional, contrária à presença do comunismo. E mesmo assim, né, o Prestes ele mantinha essa linha. E ele é um cara que ficou muito tempo afastado no Brasil. Ele pensou que tinha uma grande liderança, mas ele não tinha mais essa grande liderança. A Revolução de 30, o Vargas já tinha conseguido suplantar a liderança, né, do Prestes em relação às suas ideias, aos grupos que ele estava ligado. Então, foi um movimento que mal saiu do papel. O levante comunista, apesar de ter sido colocado em prática, ele não se efetivou. Não se efetivou por quê? Porque só algumas unidades do exército apoiaram o Prestes, então o movimento foi rapidamente sufocado, mas teve uma grande repercussão, né? Tanto na imprensa, aqui nós temos algumas fotografias, né, que mostram justamente a repressão por parte das tropas federais em relação ao levante comunista de 35, mas é um movimento que não se efetivou. O Prestes foi preso, ele com seus outros companheiros. A Olga, que era nessa altura já era esposa do Prestes, né, eles acabaram tivendo um relacionamento. Ela foi presa e exilada. Ela era uma cidadã alemã de ascendência judia e comunista. E foi exilada para a Alemanha nazista. Um dos casos mais emblemáticos da crueldade do Estado Novo. Né? A gente vai falar disso mais adiante, já no período do Estado Novo, aqui, quando ela vai ser deportada. Inclusive, como o chefe da polícia, né, política, de Getúlio Vargas, disse: um presente de Vargas para Hitler, quando ela foi embarcada e ela acabou morrendo num campo de concentração. A filha dela escapou, né? Conseguiu ser resgatada pela família do Prestes. O Prestes ficou anos na cadeia também, mas isso demonstra um pouco da crueldade do que estava por vir a nível de história do Brasil aí. Bom, o Vargas, na verdade, o que ele fez? Ele soube usar como ninguém esse ambiente de tensão política ao seu favor. Então ele percebeu que havia uma instabilidade política muito forte, a atuação da IB, a atuação da ANL, e ele começa a articular a sua permanência no poder. Em 1937, o seu mandato já estava chegando ao fim, ele não conseguiria, né, por via legal, se renovar no poder, e aí ele começa então a especular nessa possibilidade de um golpe para perpetuar sua presença no poder e, obviamente, a presença dos grupos que o apoiavam. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver essa dinâmica de como esse plano, esse processo do golpe do Estado Novo foi sendo elaborado e colocado em prática. Tudo bem, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente encerra esse assunto.